Olá, Psi, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Maristela Freitas, eu sou psicóloga clínica e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é psicoeducação. A psicoeducação é uma ferramenta muito importante dentro de um processo terapêutico. Alguns psicólogos ou terapeutas ficam com um pouco de receio de utilizar essa ferramenta com medo de nortear o paciente, de ditar algumas coisas para ele. Mas a verdade é que o intuito, e quando ela é bem feita, ela contribui muito para o processo terapêutico desse paciente ou desse cliente. Então hoje eu vou falar um pouquinho de como utilizar essa ferramenta. Então a psicoeducação é um processo de educação sobre a saúde mental. O psicólogo ele vai auxiliar esse paciente explicando de uma forma clara e didática para esse paciente o que é alguns transtornos, algumas emoções, algum padrão de comportamento e vão discutir junto quais as formas de enfrentamento que ele poderia ter naquela situação. Então, por exemplo, se vier para você um paciente com um quadro considerável de ansiedade, de depressão, né, e esse paciente não sabe exatamente o que é isso, é importante que a gente traga uma explicação sobre o que são esses casos, né, para que esse paciente vá criando um repertório dentro dele e ele possa identificar, é isso que eu sinto? Não é isso? Faz sentido? Não faz sentido? Não é sobre você falar, ó, você sente isso e você tem isso. Você vai perguntar para o seu paciente o que ele está sentindo, como ele lida, mas se ficar muito difícil para ele nomear, para ele conseguir compreender, a psicoeducação, ela é sim muito importante, tá? Então não é sobre você falar, olha, você tem isso e ponto. Você vai ali trabalhando com o seu paciente. Mas às vezes o paciente não tem repertório suficiente para falar sobre como ele se sente, o que ele faz com tudo aquilo. Então, é papel sim do psicólogo auxiliá-lo neste momento. E para que serve a psicoeducação? Bom, a psicoeducação ela vai auxiliar nesse processo de autoconhecimento. Então, ela vai ajudar o paciente a entender melhor as suas emoções, os seus comportamentos, a partir de um quadro. Né? E é bom frisar que isso é uma parte dele. Esse paciente não se torna o diagnóstico. Compreender isso faz parte do autoconhecimento. É muito importante. Isso faz também com que ele reduza alguns estigmas, entender que esse diagnóstico é uma característica dele, é uma parte dele, não é o todo. Porque isso vai facilitar a compreensão desse transtorno mental, tornando o tratamento mais acessível. Então a pessoa deixa de ter aquele preconceito que a gente sabe que hoje em dia ainda é muito presente na nossa sociedade, né? Então quanto mais a gente conseguir quebrar esses estigmas, quebrar esses paradigmas, melhor, mais acessível vai ficar esse tratamento para esse paciente. Ele vai aderir muito mais esse tratamento. Né? Então, aí já melhora na adesão do tratamento, porque a pessoa ela entende a condição que ela tem e ela se engaja mais no processo terapêutico. Ela se torna até mais autônoma nisso, ela consegue tomar mais à frente desse tratamento, entendendo o que de fato ela precisa fazer, o que é bom para ela, o que não. Isso é bem legal. Bom, e como esse canal é um canal de psicologia sistêmica, nós temos a família e toda a rede de apoio desse paciente como aliados do tratamento. Então, quando a gente consegue também levar todo esse esclarecimento para essas pessoas próximas e essas pessoas conseguem entender o que está acontecendo com esse paciente, essa rede de apoio toda ela pode contribuir para o tratamento, deixando o tratamento mais eficaz, com resultados mais assertivos e até mais rápidos. E onde e como nós podemos fazer a psicoeducação? Bom, a psicoeducação acontece principalmente no momento da terapia. Então, pode ser no consultório, na escola, em grupos, onde estiver acontecendo a terapia, seja ela individual, casal, familiar, em grupo, a psicoeducação pode estar presente. Então, durante essas sessões, né? E de que forma a gente pode fazer isso? A gente pode fazer falando, trazendo todo o nosso conhecimento sobre determinado assunto, ou a gente pode também trazer materiais educativos, que a pessoa torne isso mais visível, mais palpável, né? Então, a gente pode trazer materiais escritos, artigos, vídeos, livros, palestras, enfim,
o que fizer mais sentido para aquele paciente, para aquele grupo, tá? Então, a psicoeducação, ela pode acontecer nesses momentos dessa forma e também como forma de esclarecer algo, como eu já falei bastante aqui, e também como forma de prevenir e promover saúde mental em determinada situação. E para você entender melhor como a psicoeducação funciona, eu trouxe alguns exemplos práticos para você compreender, tá? Então imagina que você está atendendo um paciente com depressão. Além do tratamento, ele vai aprender também como a depressão pode afetar os seus pensamentos, a sua energia, e isso ajuda a se sentir menos perdido no processo. Ele vai conseguir compreender de onde que vem algumas coisas, tá? Então, a psicoeducação é importante para que a gente traga isso. E sempre, gente, personifique. Não rotule o seu paciente falando, olha, depressão é isso, você sente dessa forma, é isso que vai acontecer. Não, esses são os padrões lá do DSM, né? Mas como que isso acontece com você? E aí você vai para o atendimento com ele, você vai personificar ali o que está acontecendo com ele para que ele realmente consiga identificar o que é dele essa depressão, tá? Um outro exemplo, por exemplo, se você atender crianças ou família, né? Então, pais com crianças que tenham autismo, TDAH, ansiedade. Então, eles precisam compreender o que é isso, de que forma o comportamento da criança vai acontecer, tá? Então, aprendendo a lidar com esses comportamentos do filho de forma mais acolhedora, mais eficaz, esclarecendo que não é birra, né? Não é falta de vontade, não é preguiça, existe ali um funcionamento diferente daquela criança que é importante ser considerado no momento da educação desses pais. Bom, agora eu queria saber de você, se você já passou por algum momento de psicoeducação como psicólogo ou como paciente, e como foi para você, se isso realmente te auxiliou, contribuiu aí no seu processo terapêutico ou no do seu paciente. E se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha com algum colega que você acha que pode contribuir também para a prática clínica dele. Deixa seu comentário aqui, eu vou adorar saber, né, o que você achou do vídeo, da tua experiência com a psicoeducação, tá bom? E a gente se vê no próximo. Até mais!